O louco, ele representa muito a semana para todos nós, que é uma semana onde a gente poderia usar aquela frase: quem está na chuva é para se molhar. Concretamente, com muita chuva, e eu vou explicar por quê, e metaforicamente a água interna, às vezes aquele turbilhão emocional. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes de mais nada, eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga, taróloga, runemal, escritora. E nós vamos falar da semana de 13 a 19 de março. Nós estamos nos aproximando do ano novo astrológico, que vai começar na segunda-feira, dia 20, e eu vou fazer um vídeo especial. Essa semana, que é o pré-ano novo astrológico, ou seja, é tecnicamente a última semana de 2022 para nós astrólogos, ela tem muita energia dos mutáveis. Então vamos falar quem são os mutáveis na astrologia. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que são aqueles... a modalidade mutável, ela traz uma energia de adaptabilidade. Esses signos, eles é como se você pegasse esse signo e colocasse num triângulo e ele se acomoda no triângulo, depois num cubo, num quadrado. Essa facilidade em lidar com os acontecimentos, essa maleabilidade. Claro que quando esses signos estão no seu melhor. Quando há problemas, há tensões com esses 4 signos, nós vemos uma inconstância, uma dificuldade em estabilizar, em focar, enfim. Tudo quando é em excesso, a gente tem problemas. Em qualquer signo, a gente tem isso, não é, gente? E nós temos uma energia de mutáveis enorme, porque nós estamos com Sol em Peixes, com Mercúrio em Peixes e com Netuno em Peixes. E eles vão ficar juntinhos essa semana. Concretamente, no 15 e no 16. Então, o que a gente pode ter no 15 e 16 no seu melhor? Dias de muita sensibilidade, de inspiração, de contato com os nossos queridos que estão no primeiro andar. Aquele dia que a gente consegue ter os insights e a ficha cai sobre os nossos propósitos, sobre nossas missões. Um dia que a gente está com a espiritualidade, mediunidade altíssima e a gente consegue entender o que é bom para a nossa saúde emocional, energética e espiritual. Pode ser um dia que a gente comece algum trabalho, como por exemplo, uma consulta esotérica, mística, comece a fazer uma terapia. Isso é super legal. Comece a frequentar um espaço religioso, centro de umbanda, um centro espírita, uma igreja. Encontre pessoas que façam um sentido enorme para as nossas vidas, que são pessoas com elevação espiritual muito grande e que nos oriente e que nos ajude. Pode ser um dia maravilhoso para fazer um voluntariado que a gente faz com muito amor e com muito coração e colocando o coração. Esse é o lado positivo. No lado negativo, o que a gente pode ter nesse dia? Um caos emocional e mental profundo, onde a gente vê coisas que não existem, ouve coisas que não estão sendo colocadas, a gente faz uma fantasia enorme e aí a gente toma atitudes erradas. Então são dias que, se você está numa vibe de mais confusão, não feche nenhum acordo, não decida nada importante que você não tenha como voltar atrás. E o que é isso, Jaque? Montar uma empresa nesse dia, pedir divórcio nesse dia. Inclusive casamento eu postergaria, até porque nós vamos entrar numa lua minguante. A lua minguante é maravilhosa para términos, mas não para inícios. A lua minguante não tem nada de mal, gente. Ela é maravilhosa quando a gente precisa encerrar, deixar. É tão importante quando a gente deixa algo que não tinha nenhum significado e a gente se liberta para o novo. Mas casar numa lua minguante, obviamente, não é só isso que a gente vai olhar, né, no mapa do casamento, mas já não é muito auspicioso. Esses dias, em particular,
o 14, o 15 e o 16, ele pode dar uma névoa onde sua intuição está te dizendo uma coisa, mas o seu mental não está registrando e você fica confuso e você faz besteira, sabe? Realmente são dias que podem trazer grandes confusões e como peixes é um signo de água, nós podemos ter ocorrências de chuva bem complicadas. Então, assim, nós temos uma concentração muito grande de peixes nessa semana, não é? Então, isso significa que muitas vezes é aquela água, aquela chuva que cai muito, num espaço de tempo muito curto, aí a terra não consegue escoar, a terra, a rua. A gente está vendo isso em várias partes do Brasil. São Paulo, essa semana passada, vários bairros inundaram totalmente. Tenho clientes que tiveram água entrando nas suas lojas. Você imagina isso? Você tem uma loja e a água ali fazendo com que você perca produtos. É complicado. Isso eu tenho comentado direto. A gente precisa ter uma atenção. Então, esse é o panorama dessa semana. É uma semana ótima para fazer meditação, para criar um altar, para começar uma yoga, sabe? Todas aquelas atividades que promovam o seu bem-estar energético, espiritual e emocional. E o que eu percebo para esse ano é que não adianta a gente só promover a beleza externa, tá? Isso não é uma crítica, é uma observação. Muitas vezes eu vejo que uma pessoa, ela está num problema enorme de desequilíbrio, ela está vivendo trânsitos complicadíssimos, e aí ela me diz assim, não, nesse momento eu não vou investir num mapa, ou numa terapia, ou numa constelação familiar, porque eu quero fazer um preenchimento, ou eu quero fazer uma plástica, ou eu vou fazer uma mudança radical no meu cabelo, ok? Mas, gente, isso não vai melhorar. Porque é quando o nosso conteúdo interno está totalmente desalinhado. E aí não adianta fazer aquela recalchutagem externa, porque continuam os problemas. E aí a pessoa economiza ali um dinheiro que poderia trazer um bem-estar interno para trazer um embelezamento externo. É claro que o embelezamento é maravilhoso, ainda mais porque Vênus vai entrar em Touro. Mas se você não estiver bem internamente, esquece, não é um cabelo lindo, com umas cores lindas, ou um preenchimento que esticou, ou uma lipo que vai te dar equilíbrio, não vai. Depois de 3 meses do procedimento, você cai de novo num grande buraco. O investimento na saúde emocional, energética e espiritual, ele é maravilhoso, sabe? Eu nem falo que é gastar, é investir no seu melhor. E eu percebo isso nas pessoas, mas ok, a gente tem os momentos, às vezes a gente precisa quebrar a cara. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Toda semana esse canal está crescendo organicamente. Clica no sininho para receber as notificações, curte, não só assista, também curta e comente, compartilhe. O que eu trago aqui são informações relevantes que nos ajudam. Do mesmo jeito que quando você vê a meteorologia, você se programa para a semana, quinta-feira tem trovoada, talvez tenha problemas maiores, então eu vou fazer todas as minhas reuniões online, ou eu vou postergar. A astrologia faz isso. Toda semana que eu venho aqui, é exatamente para te dizer assim, como você pode se programar para aquilo que vai acontecer. E é isso que a gente fala, você não pode impedir que o sol nasça às 5h30 da manhã. Você não pode impedir que o equinócio do outono aconteça agora no dia 20, mas você pode pegar essa energia e pegá-la a seu favor. Simplesmente isso. Você pode pegar essa energia a seu favor. E é isso que a gente pensa e todos os dias, quer dizer, todos os dias não, toda semana a gente traz essa orientação para você. Então fica ligado nisso. Vamos falar dia a dia, eu vou pôr meu óculos aqui porque a vista é muito boa para longe, mas não é boa para perto.
Dia 14, nós temos uma lua minguante em Sagitário. Qualquer lua minguante é positiva para deixar, encerrar, cortar, finalizar. Hábitos ruins, relações nocivas, um funcionário que não tá dando mais certo, qualquer coisa que não deu certo, e aquele projeto que eu tô tentando, mas ninguém se reúne, tá difícil, esquece. No dia 14, pega uma tesoura imaginária e faz assim, ó, termine. Agora eu quero fazer um comentário com relação a essa lua minguante Sagitário. Sagitário, ele tem, na astrologia mundial, ele tem uma relação com instituições religiosas. O que pode ser mais Sagitário no nosso imaginário? Vaticano. Inclusive, o Papa Francisco é um sagitariano. É interessante isso, né? Nós vamos ter ocorrências ligadas ao Vaticano muito importantes durante todo 2023 e o start é com essa lua minguante. Não necessariamente que no dia 14 a coisa vai estourar, e eu diria que a bomba vai estourar. Nós vamos ter provavelmente ou questões de embate do Francisco com os outros, né? Porque o Francisco tenta implementar algumas modernidades que a ala mais conservadora não aceita, mas também pode ser doença do Francisco, até uma interrupção do papado dele, passando para outro, enfim, tudo pode acontecer. Mas o Vaticano, ele estará com pautas, e eu não acho que são pautas fáceis, não. Além disso, nós vamos ter pautas das instituições religiosas no mundo inteiro e no Brasil. Eu tenho comentado isso com uma certa frequência. Observem as questões de crises e escândalos com as religiões e com as igrejas no país. Inclusive, o Papa Francisco fez um comentário dizendo que há instituições religiosas, há instituições no Brasil que não são religiosas, que são políticas. Ele deu uma detonada em algumas instituições que vocês imaginam qual são. A gente tem muito histórias de corrupções entre pastores e igrejas e padres. Isso tudo vai estourar de um jeito, gente, muito grande. Sagitário tem a ver com os imigrantes também, com os tribunais internacionais, e tudo isso nós vamos ficar, isso vai ser, então isso tudo está sendo mexido desde agora. O dia 14 é um dia bom de parar alguma coisa, um processo, um ritual de finalização e não de início. Não faça isso no primeiro dia de lua minguante, inclusive não faça isso durante a semana de lua minguante. Essa é uma semana de olhar a gaveta, de recolher aquilo que não serve, doar, customizar, porque a gente resignifica também, isso é bom da lua minguante. Podar plantas, fazer fazer limpeza de pele, tirar sobrancelha, cortar cabelo detonado, cortar suas plantinhas que estão bem caidinhas, mas que você sabe que quando você poda, ela tem força para crescer. Organizar gavetas, olhar suas finanças e ver onde que você pode cortar, que está havendo desperdício, ver ali na sua empresa se há necessidade de cortar algumas tarefas, funcionários, ter conversas importantes com a sua parceira, que dê uma finalização em alguma coisa que não está funcionando, ou terminar realmente uma sociedade ou um casamento, ou iniciar o processo de encerramento, tá certo? Aí no dia 15, a gente tem exatamente às 20 horas e 38 minutos o Sol fazendo conjunção com Netuno em Peixes. Esse é um dia que eu, sinceramente, eu enxergo que há um portal de abertura aqui para a gente se conectar com as divindades, com o nosso propósito, com a nossa missão. Você sabe qual que é o seu propósito, qual a sua missão? Eu tenho um mapa que é exatamente o mapa do propósito, que a gente olha os nódulos lunares, norte e sul, e vê o que essa pessoa veio fazer aqui, qual que é a sua missão, se ela está indo atrás disso, se ela se perdeu e ela vai ter que voltar no caminho para encontrar a sua missão. A gente faz contratos quando está lá em cima e quando desce a gente esquece. O anjo faz assim, ó,
Por isso que a gente tem essa marquinha aqui. Mas a gente precisa cumprir esse contrato. Esse é um dia poderosíssimo de fé, de usar branquinho e lilás. 20 horas e 38 minutos, acendo uma vela, acendo um incenso. Olha, eu faço até uma sugestão, uma velinha de 7 dias ou uma velinha palito. Você tira do pacotinho, besunta com óleo essencial. Aqui eu escolhi o de aquário, que tem a ver com lavanda. Aí depois você escreve com uma faca, um palitinho, alguma coisa pontuda, as iniciais do seu nome e acende. Acende com muita fé nesse horário e nesse dia, tá certo? Aí no dia 16, Mercúrio faz uma conjunção com Netuno. Pessoas que têm Mercúrio em conjunção com Netuno são pessoas que psicografam, que têm um dom de escrever, uma sensibilidade, uma inspiração para compor música, mas também para psicografar, para ouvir, sabe? Ouvir assim as entidades e os anjos, incrível. Esse é um dia também de muita sensibilidade. Mas aí nesse dia, Vênus quadra Plutão, às 16h58. Esse é um aspecto complicadíssimo que nós vamos viver. Tem gente que tem no mapa de nascimento, tem gente que vive os trânsitos. Vênus é Afrodite, deusa do amor, dos relacionamentos, dos prazeres. Plutão é Hades na mitologia, o deus do inframundo, que o catolicismo resolveu chamar de inferno, né? Mas vamos combinar que o inferno não tem nada a ver com isso, né? Nem existe inferno, são denominações. Esse é um aspecto, Vênus quadratura Plutão, que a gente se envolve em relações nocivas, que às vezes envolve abuso emocional, físico, verbal, é tóxico demais. Eu já atendi muitos clientes que têm esse aspecto, precisa viver, infelizmente, algumas relações muito duras, é comum pegar esse aspecto e a pessoa, quando era criança, tenha sofrido, tanto menino quanto menina, abuso sexual. Em geral, gente, os abusadores têm o mesmo DNA da pessoa que é abusada. É horroroso falar isso, né? Mas os maiores abusadores são os familiares. Esse é um padrão muito detonador. E a gente, é claro que consegue trabalhar isso no mapa, mas precisa se reconhecer isso, porque senão, se essa pessoa não reconhece isso, ela vai sempre atrair abusadores, tá? Que não precisa ser de estupro, violência, mas aquela pessoa que controla, que te joga para baixo, que te diz que você é lixo, que você não é nada sem ela. Eu tenho pavor dessas relações. Se você está vivendo isso, essa semana é de cortar tudo isso. E nesse mesmo dia 16, às 19h34, Vênus, Afrodite, deusa do amor, dos relacionamentos, da beleza, dos prazeres, dos pactos, dos contratos, entra em Touro, sua casa. A sensualidade vai no seu ápice. A criatividade também. É muito comum pessoas que tenham Vênus em Touro serem, além de extremamente sensuais, são assim carnudos, boca grande, seios grandes, coxa grande, tanto homem quanto mulher, são de abraçar forte, de tocar, de falar, mas que são muito talentosos com os trabalhos artísticos, principalmente que envolvam a natureza, plantas, terra, madeira, cerâmica. Vênus em Touro, ela traz uma energia muito boa para os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, com mais sorte, às vezes envolvimentos afetivos deliciosos. Vênus em Touro é super carnal. A gente quer tocar, sentir, e não é aquela coisa assim muito, timidozinho, não, é uma coisa assim que a gente expressa. Eu coloquei aqui, a gente come mais com Vênus em Touro, cuidado, Lua em Touro nem se fale. Eu quero doce, eu quero brigadeiro, eu quero comer uma macarronada e depois um sundae, fica ligado, precisa ter atenção com isso. O problema de Vênus em Touro é a posse, o apego. Eu amo você, eu amo esse objeto, isso é só meu, eu não quero dividir com ninguém.
Mas essa é uma temporada muito positiva com Vênus em Touro, com certeza. Mercados que se super beneficiam de beleza, de moda, de estética. Também os shops, os sex shops se elevam também. Todos os segmentos que envolvam prazeres, degustação, cirurgiões plásticos em geral têm uma elevação nessa época. E falando sobre cirurgia, deixa eu comentar uma coisa. A melhor lua da vida para fazer cirurgia plástica, que é para tirar, melhorar, restaurar alguma coisa que não ficou boa, minguante. Ela é maravilhosa. Então esse é um dia super, super lindo. Dia 16, 19 e 34. Vamos fazer algum ritual. Pode ser, por exemplo, um banho de calêndula. Calêndula, florzinha que você compra seca, faz aquele banhozinho, joga do ombro para baixo e salve a sua Afrodite, salve todas as suas entidades que vão te trazer amor, prazeres e tudo mais. Isso é muito, muito legal. E aí, para encerrar, no dia 19, domingo, Mercúrio entra em Áries. Vamos falar um pouquinho de Mercúrio. Mercúrio, ele tem a ver com a linguagem, com o conhecimento, com a nossa capacidade de entendimento, de falar, de se expressar, de ensinar. Áries é um signo franco, impulsivo, direto, corajoso, assertivo, chuta o balde. Então pega isso, a fala fica sem filtro. Isso é muito bom para quem faz vendas, por exemplo, quem lida com vendas, porque a gente não fica naquele rodeio. Você conhece alguém de Mercúrio em Áries? A pessoa não fica rodeando, mas há um sincericídio, uma falta de filtro que às vezes complica. Aí depois a pessoa fica tentando engolir aquela palavra porque ela detonou o outro e se arrependeu. Jogou a palavra para o vento, babão. Ficamos mais autodidatas, criativos, aprendemos com mais facilidade. Né? Então isso é muito positivo para os arianos, lua em Áries ou ascendente Áries, principalmente se você precisa ter aquelas conversas que não estão sendo, que não está descendo aqui, é só ter aquele filtrinho da suavidade, da sensibilidade, não é? A gente fica com mais movimento, isso é muito bom, inclusive para atividades físicas, porque a gente age com mais rapidez, porque Mercúrio não só é da comunicação e da linguagem, Mercúrio também é como a gente se movimenta. Sabe essa agilidade? Gesticular demais é muito de Mercúrio em Áries, apesar que mexer demais com a mão é muito de Mercúrio em Gêmeos. Então é isso. Agora, qual o problema desse Mercúrio em Áries? Que a gente não ouve, a gente só quer falar blá blá blá, muito sincericídio. E você, sabe esse dedo? Esse dedo que aponta, vem 4 pra gente, né? Quando você tá apontando assim, vem 4 pra gente. Então cuidado com esse dedo que aponta. Gente, como hoje eu falei demais, eu vou tirar um conselho para a semana pro tarô, em vez de fazer para os 12 signos, tá? Então, qual o arcano do tarô que tem um conselho para essa semana de muita água emocional e muita água física? Olha, o eremita, isso é tão lua minguante. O ermitão, o eremita, um velho sábio que anda devagar, que entende que fazer bem feito é fazer por etapas, olhar para o passado, porque esse é o arcano que olha para o passado, silêncio, introspecção, retirar, o retiro espiritual, isso tudo tem a ver com a lua minguante. O eremita tem muito a ver com Saturno, inclusive, e o eremita fala muito da sabedoria de não agir. Quando a gente faz uma pergunta para o tarô e vem o eremita, eu sempre falo assim: puxa o freio de mão, até a próxima semana. Eu encerro aqui com o eremita, tchau.